Histórias de Sucesso Pod de hoje traz uma mulher muito especial. Além do que, falar sobre finanças não é para qualquer mulher. Por isso ela é tão especial, porque ela tem esse cuidado com as mulheres, com a parte financeira, instruir, ensinar, programar. Ela que é a mãe da Maria Eduarda, esposa do Michel e uma grande amiga. Com vocês, Ivanete Girardelli. Bem-vinda! Obrigada, Lia. Dá a Prazer estar mãozinha aqui para aqui. eu segurar. Ah, meu Deus do Que delícia estar céu. aqui com você. Olha, foi difícil trazer você aqui. Ô, mulher ocupada, gente! É, sua vida é sempre uma loucura assim? Sim, porque tem a rotina, né, a gente além de trabalhar, né, também com o que a gente faz, Aham. ainda tem a questão de casa, família É. e os nossos encontros, né, e eu faço questão sempre de estar perto de pessoas, assim, que agregam. Um momento como hoje, por exemplo. Pois é, gente. Hoje a gente está no meio de uma festa e, ao mesmo tempo, gravando esse podcast para vocês. Por quê? Porque nós somos pessoas práticas, mulheres Super. práticas, modernas. E eu acho que esse é o grande barato. Não que a gente precise ser super sempre. Às vezes essa vulnerabilidade também faz parte. Você sente isso? Que às vezes dá vontade de se esparramar um pouco? Sim, porque chega uma hora que você fala: "Será que eu dou conta?" Aham. E se não dá conta, tá tudo Tá bem. tudo bem, Né, o exatamente. importante é ter pessoas ao redor que entenda, que ajudem e que esteja na mesma sintonia que você, né, porque afinal de contas a gente é humano, né. Isso. Então, E já são 13 anos que você está como empresária, sim, eh, 13 anos. sentindo o peso de liderar pessoas, de ensinar pessoas. E da onde surgiu a questão de você se especializar aí nessa questão de renda passiva, parte financeira, planejamento financeiro, que você fala super bem? Legal. Bom, eu sempre trabalhei, voltada para atendimento ao cliente, né, sempre gostei de estar na linha de frente, Hã. e chegou uma hora que eu precisei buscar para mim um planejamento financeiro. E aí eu descobri, no trabalho que hoje eu desenvolvo, algo que eu nunca imaginei que pudesse existir. Legal. E eu pensei: "As pessoas precisam aprender isso", porque às vezes as pessoas acham que vai depender de uma promoção, vai depender do sistema, vai depender do governo, quando na verdade uma boa parte do que a gente vai conquistar lá na frente depende muito do nosso comportamento. Sem dúvida. Então quando eu aprendi a que isso era possível, eu falei: "Preciso passar isso para as pessoas". Aham. Então primeiro eu me tornei cliente de hoje, né, da empresa que eu represento hoje. Pode falar o nome? Sim, Qual é? é a Demicon, Ademi uma empresa voltada para Nossa! consórcio, investimentos, uma gigante aí. Gigante, porque investiu lá no Big Brother e faz Sim, muita propaganda. ela é a maior, né, A maior. administradora independente hoje de consórcio do país, uma empresa super séria. Então, quando eu a conheci como cliente, foi muito ao encontro dos meus valores, em Certo. questão de cuidado com o cliente, acompanhamento. E aí, a partir de cliente, eu me tornei aí uma especialista. Hoje sou totalmente dedicada e faz muito sentido poder ajudar, principalmente agora focando nas pessoas em geral. Então, quem respira, eu posso atender. Mas a mulher, no geral, por tudo que eu passei na minha trajetória de vida, eu acredito que as mulheres precisam de um norte, Sem dúvida, né? sem dúvida. Você faz muito bem. Não que as mulheres não tenham competência financeira, não é isso. Mas você vê, na parte de crédito, principalmente, as mulheres são prejudicadas. E, às vezes, até pelo excesso de atividades, elas não se dedicam tanto a aprender essa parte que é tão importante e tão libertadora, porque a parte Exatamente, financeira liberta, não é assim? exatamente. E você conseguir ter um controle daquilo que você está fazendo, né? O norte da onde você precisa investir um pouco mais, aprender que o investimento ele não vem do que sobrou, ele vem a premissa inicial. É, Para que você depois vá administrando ali o seu orçamento da casa, com os filhos, e é possível. É isso que é legal. bacana, é possível, porque as pessoas acham que vai depender do que sobra, e não, uma boa administração, começando com pouco, dá para chegar onde você sempre almejou chegar. E você já tem algum material que você tenha preparado para que as mulheres possam se aprimorar? Como Então, que a gente faz? recentemente, a gente elaborou um e-book, em breve eu vou lançar, Que legal. inclusive com a mentoria da Lilian. É um trabalho maravilhoso, gente, é uma referência para mim. E ali eu acredito que faça muito sentido por onde começar. Uhum.
aquele medo, né, de tomar as rédeas das finanças de uma casa, não é um bicho de 7 cabeça. Então você começa com o que você tem e organizando aquilo que você aprendeu. Tudo tem um início Que e le dá, dá né. para chegar. Isso é maravilhoso, porque a partir do momento que você vê uma pessoa que já conquistou, ela tem conhecimento de causa para poder ensinar, porque a Exatamente. internet está cheio de gurus que nunca fizeram nada. Eu Uhum. falo gurus de Google. Sim. E a gente vê uma trajetória como a sua de 13 anos, construindo a sua liberdade, construindo o seu patrimônio e agora Uhum. ensinando pessoas. E a Exatamente. Maria Eduarda, como que é aí ser mãe da Maria Eduarda? Não, a Maria é uma garota linda, Aham, a Duda, eu falo que ela vai ser minha parceira, porque ela faz arquitetura, sei, então uma menina muito inteligente, assim, ela tem um orgulho de mim, assim, absurdo. com certeza, com E razão. e eu sou muito apaixonada por ela. E a Duda é uma pessoa que sempre está ali me incentivando, sempre, demonstrando o quão orgulhosa ela é da minha trajetória para conseguir conquistar aquilo e trazer para ela um futuro, um exemplo. E eu acredito que quando você acaba sendo exemplo para o seu filho, você acaba sendo exemplo para outras mulheres, Filho. para sua família, É, e esse é o meu objetivo de vida, que Lília, legal. ser uma referência para minha família na questão de organização, a questão de cuidado, de dedicação, do transbordar, cuidar dos pais. Então isso para mim é um princípio, assim, que eu não abro mão. Que legal. E a gente percebe isso nas suas atitudes, porque, gente, entre outras coisas, ela tem uma loja, do Sem Parar. E Sim. eu fui trocar, troquei de carro e fui lá trocar a tagzinha do Sem Parar. Ela me deu uma aula, e não só isso, ela foi me ensinar aonde coloca certinho ali para passar. Porque não sei se você sabe, mas por aquele carro ser um carro mais baixo, quando eu chegava no pedágio, ele apitava e travava. E desde que você colocou, nunca mais eu travei, É. nunca mais É travei. porque ali como são as meninas que instalam, né, no caso eu também quando eu ficava no operacional, Hã. a gente já tem o costume de cada modelo de carro, então a gente faz questão para que o cliente saia dali e não tenha Não problema. Então tem no que dependeu de problema. instalação, não vai ter problema. É E verdade, a gente foi faz questão, perfeito, parece algo simples, mas mas o não é. transtorno que você evita na vida do cliente de numa viagem, entrada Sim, de um shopping, né. é. Então, assim, parece simples, mas um cliente sair satisfeito com uma instalação. Então eu penso assim, se com uma instalação de adesivo o cliente já sai satisfeito, que dirá você ajudar ele programar a vida financeira. Exato, você conhecer a fundo quais são as aspirações desse cliente e você faz o planejamento junto. Exatamente. Que Faz muito legal. sentido. E assim, o que eu acho bacana é que você não tem preguiça de explicar, né, porque você explicou para o meu genro, para o meu marido, para todo. Então, essa é a verdadeira vocação de uma pessoa quando ela faz aquilo que gosta, que se sente bem. Uhum, muito bom. E tem alguma coisa pitoresca que já tenha acontecido, assim, nesse seu dia a dia com finanças? Bom, na maioria das vezes, é uma realidade, né, as pessoas ela não conseguiu se Hã. programar quando desejava se programar, e aí ela precisa trazer para ela para você a pressa que é dela. Tá. E aí é preciso você trazer a consciência para ela do seguinte: se nos últimos 5 anos o dinheiro que escapou pelas mãos passou rápido, então os próximos 2, 3 também vai passar rápido. Então quando você gasta, você acha que passou rápido, quando é para investir, se programar, você acha que vai demorar. Ah, Então eu sempre faço uma analogia com a pandemia, que vamos pensar num cenário aí ruim, né, de uma contemplação de uma carta de consórcio de 5 anos. tá. Poxa, demora. Mas em março fez 5 anos que a gente começou a usar máscara. Não demorou, passou muito Muito rápido. rápido. Então Parece que foi um sonho já, parece estar lá longe. exatamente. Então é essa consciência que a gente traz. Ah, Comece. sim. Vai demorar se você não começar a se planejar, mas se você começar no piscar de olhos, quando vê você já está conquistando, já está se organizando, e aí você vai falar: "Poxa, ainda bem que eu tive quem me orientar para fazer". Sem dúvida. E o interessante é que as pessoas não se deram conta que agora vão viver mais. E Uhum. se vão viver mais, precisam de uma, estrutura Uma financeira mais segurança. longa, não curta como era antes, mais Uhum. longa. Exatamente. E que a terceira fase da nossa vida é a fase mais cara.
que é onde a gente demanda mais exames, mais cuidados, mais tudo. Uhum. Então, assim, é importantíssimo você falar sobre isso. E fica aqui para o meu público 50 a mais, quase 60, que pensem nisso, porque nós vamos viver muito. Agora, Exatamente. vamos puxar o assado para o meu braseiro. Como está sendo a mentoria na sua vida? O que que você imaginava? Quais eram as suas expectativas? O que que você já sentiu aí de diferença para você? Esqueça que sou eu Sim. que estou perguntando. Eu sempre falo com meu esposo em casa, né, tanto que ontem, né, é tão apaixonante pra mim que ontem você acompanhou, eu estava no carro, Aham. acompanhando a mentoria do carro, cheguei em casa, na casa dos meus pais, na verdade, era aniversário dele, e aí eles jantaram, levaram pra mim lá na cama, porque assim, gente, eu sentia que eu precisava de uma referência. Tá. Eu precisava de uma referência de energia, de entrega, que fosse ao encontro dos meus valores. Uhum. E há muitos anos, quando eu te vi numa palestra, Mesmo? eu já me conectei com você, acho que foi aquele ali na Castelinho, acho que foi em Total. 2018 isso. Sim. E quando você falava dos pilares, aquilo me chamou minha atenção. Isso já tem quantos anos? Faz 2018? 7 anos. 7 anos. Hã. Então, assim, aquilo sempre ficou pulsante pra mim, sabe. E quando eu vi que você iria fazer uma mentoria, eu falei: "É a minha oportunidade de estar mais próxima dessa mulher". Que bacana. Porque é uma energia, eu conheci o seu João, que fala de Meu você pau. absurdamente, e assim, eu falei: "A gente precisa de uma referência, pessoas que sejam gente como a gente, É, e que entenda as dificuldades de uma mãe, de uma mulher, de uma empresária". E na mentoria eu achei assim, senti que isso completou. que bacana. Fico muito Me feliz. fez enxergar que eu estou no caminho certo, que a forma de lidar com os clientes em relação ao respeito, ao projeto de vida, eu estou no caminho certo. Que bacana. E assim, triste porque eu sei que daqui a pouco vai acabar, mas assim, extremamente grata por tudo que você fez com que desencadeasse dentro de mim a coragem. Que coisa boa. Eu acredito que de tudo que despertou em mim, Lilian. Desculpa, eu fico até mas Que a coragem como linda! mulher. Olha, e é interessante que quando eu vejo pessoas da minha mentoria como a Ivanete, eu falo assim: "Gente, eu só posso mandar um presente para elas", para todos, na verdade, um espelho para elas se olharem e ver como elas brilham já, porque brilha na vida. É uma profissional gigante e, assim, você tem uma rapidez de raciocínio, de implementação que é muito legal e muita dedicação. Porque é uma coisa voluntária, é uma coisa que depende única e exclusivamente de você, mas que você leva com uma seriedade ímpar. Então, é muito bonito de ver esse desabrochar. E eu só tenho que te desejar muito, 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 muito mais sucesso, Muito que eu não obrigada. tenho dúvida. E tem um grande problema, não sei se vocês conhecem aquele personagem, eu tive um mentor que ele dizia assim que o grande ídolo dele era o Zeca Diabo. Você falava assim: "Nossa, Zeca Diabo, como assim?" Ele falava assim: "Não, não é pelo lado ruim, é pelo lado assim, a partir do momento que você me contratou, eu vou ficar com você a vida toda. Não desvincula mais, Muito porque é um bom. carinho muito grande. Eu trago realmente para minha vida, eu tenho pessoas que fizeram mentoria desde 2015 até hoje, eu às vezes dou uma acompanhada no Instagram para ver como que as coisas estão indo. Então é realmente uma relação de amizade, de, admiração recíproca, porque graças a Deus Realmente. só vem gente maravilhosa na minha vida. E você não está aqui hoje porque é minha mentoranda, você está aqui hoje pela sua história de sucesso. Obrigada. E eu quero que você olhe para aquela câmera Hum. e fale umas palavras para aquela menina que está começando, para aquela Ivanete lá de trás que estava começando, às vezes com aqueles medos, com aqueles receios. Deixa uma mensagem de incentivo para essa moçada que está começando e que não sabe o que vem pela frente, né? O que que você Sim. diria para essas meninas? Bom, eu digo que você tem um potencial que você é a única que desconhece. Uma coragem que você, não imagina que tem. Você só precisa de uma pessoa, talvez se você tem essa dificuldade sozinha, uma pessoa que te dê um norte e que acredite em você e faz com que você passe a acreditar em você também. E tudo se torna mais leve, tudo se torna mais possível, tudo se torna mais fácil e mais natural, porque as coisas são simples.
É na simplicidade que as coisas fluem. E quando o relacionamento, o seu negócio, a sua entrega é genuína, ela é muito percebida por quem está à sua volta. É verdade. Parabéns, viu? Obrigada, Lilia. Gente, esse foi mais um episódio do História de Sucesso Pod e eu vejo vocês no próximo. Até mais. Obrigada.